Olá pessoal, vamos dar início agora ao mais um reino, né, do domínio Eukarya. Lembrando que a gente falou sobre o domínio das bactérias, né, bactéria e o arcaia. Né, a gente falou muito mais das bactérias por causa do critério do vestibular, que cobra mais. Mas agora a gente vai dar início, né, ao domínio dos eucariontes, abordando um pouco do reino dos fungos. Lembrando que vocês já tiveram a aula sobre o reino das plantas, né, que também está dentro desse domínio dos eucariontes, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o reino dos fungos e o reino protista, beleza? Então, falando um pouquinho dos fungos no geral, de modo geral, eles são heterotróficos. O que são heterotróficos? Que eles não são capazes de produzir o próprio alimento, ou seja, são diferentes dos autotróficos, beleza? Os autotróficos, seres autotróficos, são seres capazes de sintetizar o próprio alimento, como por exemplo as plantas, que possuem a capacidade de fotossíntese e com isso ela, por meio da energia solar, né, o gás carbônico, consegue fazer a produção da glicose, ou seja, o seu próprio alimentação, sua própria fonte de energia. E também são seres eucariontes, ou seja, que possuem células eucarióticas, beleza? Os fungos, eles podem ser classificados tanto como unicelulares e multicelulares, e a grande maioria dessas espécies, né, são filamentosas por meio das hifas, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Esse conjunto de hifas, né, que vai formar a união de hifas, vão gerar o chamado micélio, beleza? Mais para frente a gente vai falar um pouquinho desse micélio. Uma especificidade um pouco dos fungos parasitas é que as hifas desses fungos parasitas são chamadas de haustórios, que são especializações, né, para fazer com que esses fungos parasitas consigam retirar, né, a quantidade de material orgânico do hospedeiro do qual esse fungo vai parasitar, beleza? Os fungos, né, de modo geral, apresentam uma grande importância tanto biológica quanto também na questão de doenças, matéria econômica, né? Os fungos participam aí na síntese, né, de diversos laticínios, cervejas também, principalmente o Saccharomyces cerevisiae, né, que participa aí na síntese, né, da cerveja, e também de algumas importâncias biológicas, como por exemplo populações de fungos no controle da crescente, né, de alguns seres vivos, como por exemplo também a degradação de material orgânico que alguns fungos participam. Então, os fungos apresentam muita importância para a manutenção da vida. Então, falando um pouquinho dos fungos, né, a gente consegue observar que as hifas, né, que são essas tipo galhos, né, que tem dentro dos fungos, elas podem ser de dois tipos: as hifas septadas e as hifas cenocíticas. As hifas septadas são aquelas que têm septos entre as células que compõem a hifa. Já as cenocíticas é como se fosse uma célula só. Você consegue observar a diferença de uma célula para outra por causa dos núcleos, beleza? As hifas, né, o conjunto de hifas que está dentro do fungo, a gente, por exemplo, consegue observar nessa figura um cogumelo. E aí dentro do cogumelo parece um areado de macarrão, que é as hifas, beleza? E aí o conjunto de hifas, né, que vai gerar o chamado micélio, né, que é essa grande frutificação aí, essa grande, parecendo até uma raiz, né, que compõe aí o conjunto de hifas. Esse chapéuzinho, né, que é presente principalmente nos cogumelos, nos champignons, né, e outros tipos de fungos, são chamados de corpo de frutificação, beleza? Esse cogumelo vai ser muito importante, essa estrutura de corpo de frutificação, principalmente para a síntese de esporos para a reprodução do fungo, beleza? Bom, a parede celular do fungo, né, e a membrana celular do fungo, ele apresenta uma composição de quitina, tá, e diversas proteínas dispersas, e a membrana celular também apresenta grande quantidade de material fosfolipídico, tá, e também de grande quantidade de colesterol, como por exemplo o ergosterol. O ergosterol, ele é muito importante vocês saberem que alguns antifúngicos conseguem impedir a síntese desse ergosterol.
E aí se impede a síntese desse ergosterol, começa a criar inúmeros buracos na membrana do fungo, beleza? E aí diminui aí a sobrevida desse fungo, tudo bem? Bom, de modo geral, os fungos, né, eles apresentam, o reino fungi apresenta diversos filos, né, diversos grupos de classificação. Para critério de vestibular, o conhecimento específico desses filos não são tão importantes, mas eu coloquei para vocês conhecerem, né? Então, primeiro que a gente tem o filo dos quitrídeos, né? O filo que vai ser composto principalmente por organismos aquáticos, né? E apresentam aí cerca de esporos flagelados. Depois os icomicetos, que são um filo bastante importante, de possuir hifas cenocíticas, né? E também tem o chamado mofo, né, bolor de pão, que cresce aí nos pães e nas frutas. Então, se você observar um fungo que tem naquele pão dormido na sua casa, são os zigomicetos que vão ser responsáveis, tá? E outros também, como os basídeos micetos, que vão ser compostos pelo fungo dos cogumelos, os orelha de pau, beleza? Os ascomicetos e os glomerulomicetos. Não precisa decorar esses grupos, tá, gente? Mas eu coloquei aqui para vocês conhecerem os principais filos dos fungos. E aí um pouco da reprodução desses fungos. Como que se dá a reprodução? A reprodução dos fungos ela ocorre na maioria das vezes por esporulação. Ou seja, o que é isso? É para produção de esporos, tá? E esses esporos, eles podem ser reproduzidos, né, de maneira tanto assexuada, né, quanto sexuada, em que há troca de gametas, beleza? Assexuada, o indivíduo não precisa trocar gametas com outro indivíduo para produzir esporos, beleza? Então, esses esporos, eles vão ser jogados no ambiente e aí vai ser importante para espalhar, né, os fungos pelo ambiente e fazer eles colonizarem diversos meios, diversos territórios, beleza? Então esses esporos vão ser liberados e aí vão ser importantes para a produção dos fungos. E aí como que vai se proceder essa produção de esporos, né? Bom, primeiro eu falei para vocês que pode ser por meio assexuado ou por meio sexuado. O modo sexuado vai ser a seguinte forma: as hifas, né, elas vão se atrair uma hifa de um fungo, uma hifa da outra, né? Geralmente elas vão liberar, né, moléculas sinalizadoras sexuais. Essas moléculas, né, vão se atrair às hifas, que quando se encontram vão se fundir, né, uma hifa na outra. Ou seja, uma hifa libera moléculas sinalizadoras que vai atrair a outra hifa de outro fungo e aí vão se fundir, vão se encontrar se fundindo, beleza? E aí o que acontece? Quando essas hifas se fundem, né, ocorre a união do citoplasma dos dois micélios. E aí tem esse processo, né, de fundição do citoplasma chamado plasmogamia, beleza? Os núcleos de cada indivíduo que se infundiram nesse processo, né, eles vão ficar não fundidos, porque só o citoplasma que vai fundir, formando esse processo de plasmogamia, beleza? Num próximo estágio, também chamado cariogamia, né, que ocorre quando os núcleos propriamente ditos, que eu falei para vocês, vão se fundir. E aí quando esses fungos, né, vão se fundir, esses núcleos vão se fundir, vão formar o chamado zigoto, beleza? Bom, esse é os dois processos aí de reprodução sexuada dos fungos: plasmogamia, cariogamia, beleza? Que é a união dos núcleos e a formação do zigoto. E aí, a partir de então, vai se formar um processo de meiose, né, para a produção de esporos, como a gente viu lá na aula de gametogênese, que é o mesmo processo. Ocorre a meiose, né, porque fundiu dois núcleos e aí gera os esporos haploides, beleza? Então, para recapitular, a reprodução sexuada dos fungos: uma hifa de um fungo encontra a hifa de outro, faz o processo de plasmogamia, união dos citoplasmas, depois a cariogamia, união dos núcleos, forma-se um zigoto diploide de 2N, né? E aí esse zigoto vai sofrer o processo de meiose para formar os esporos.
esporulação, beleza? Então aqui vocês conseguem entender um pouco melhor esse processo, beleza? Então fusão dos núcleos, né, fase meiótica, liberação dos esporos, depois as hifas se unem, fusão dos micélios compatíveis, né? Aí depois que forma o corpo de frutificação, forma os esporos, beleza? Então esse é o processo principal aí que vocês têm que saber. Bom, na reprodução assexuada, o que vai acontecer? Percebe-se, né, nesse tipo de reprodução que a produção de esporos vai ser feita, né, por meio da mitose e não por meio da meiose, né, como ocorre nos fungos que eu falei para vocês, principalmente nos basidiomicetos, que vão ser da forma anterior que eu falei para vocês, da forma sexuada, beleza? Na forma assexuada tem esse processo de mitose e também tem o processo de botramento, tá? Como se fosse formar brotos dos fungos, e aí forma-se os esporos. De modo geral, na reprodução assexuada, não precisa fazer aquele processo de união das hifas, tá? Que ocorre, né, nos fungos que eu falei para vocês no slide passado, ok? Então, esses esporos vão ser formados ou por mitose, né, uma célulazinha do fungo vai se sofrer mitose, vai formar os esporos, ou por meio de brotamento, ou como nas leveduras, né, que ocorre ou fissão dos fungos ou fragmentação das hifas. E aí ocorre uma fragmentação da hifa e o fungo consegue se reproduzir dessa forma, beleza? Então, aqui para vocês entenderem um pouquinho, ó, vocês conseguem observar uma célula mãe começa a formar um brotinho, né, um brotamento, e aí esse broto, né, vai ser liberado uma célula filha que vai ser jogada no ambiente e aí vai dar origem a outro indivíduo. Então, isso é uma fase aí de formação assexuada, né, do fungo. E aqui uma transição, na figura da direita, uma transição entre a reprodução assexuada e uma reprodução sexuada. O indivíduo pode fazer os dois, alguns indivíduos, né? Então, forma-se um micélio, que é o indivíduo adulto, e ele pode fazer ou uma reprodução sexuada, gerando a plasmogamia, cariogamia, meiose, gera os esporos germinam, aí forma um indivíduo adulto. Ou ele pode fazer uma esporulação por meio assexuado, então ele vai produzir os esporos ou por brotamento, fragmentação, fissão, e aí os esporos são jogados na natureza, né? Sofrem mitose, germinam e formam um indivíduo adulto de novo, beleza? Bom, a importância dos fungos, como eu já mencionei para vocês, os chamados champignons, produção de queijo, produção de cerveja, produção de várias composições, como por exemplo, na culinária os fungos são utilizados muito, né, principalmente de pratos de alto valor econômico, como as trufas. Então os fungos são muito importantes economicamente, tanto biologicamente também, como eu já mencionei para vocês. Bom, agora que a gente encerrou, né, a parte do reino dos fungos, agora eu vou falar um pouquinho com vocês com o reino dos protistas. A primeira coisa que eu vou atentar para vocês é que os protistas são formados por algas e pelos protozoários, beleza? São os dois componentes desses reinos. O segundo é que a composição dos reinos dos protistas não está sendo mais aceito em algumas literaturas, tá? E aí o que eu vou colocar para vocês? O reino dos protistas eu vou trazer para vocês para critério de vestibular, mas pode ser que nos próximos anos não seja mais considerado o reino protistas como a apresentação aqui para vocês com protozoários e algas, beleza? Então, características gerais dos reinos dos protistas. Então, como eu já mencionei para vocês, é um reino que agrupa, né, organismos eucariontes, tá? E são seres que não apresentam as características necessárias para ser classificados em plantas, animais ou fungos, beleza? E por conta disso estão nesse reino, do reino dos protistas, beleza? Nesse grupo, né, vai ter uma grande variedade de indivíduos, tanto unicelulares quanto pluricelulares, e também a presença de seres tanto autotróficos
como heterotróficos, beleza? Que são capazes de produzir o alimento, como os autotróficos, e que não são capazes de produzir o próprio alimento, ou seja, tem que adquirir de outros meios, beleza? Bom, como eu coloquei aqui nesse slide, já falei para vocês, em alguns sistemas de classificação, o reino protista não é mais considerado, né? Principalmente que muitas vezes, né, alguns representantes colocam, por exemplo, as algas nas plantas, né, e os protozoários em outros reinos, mas aqui a gente vai falar que ainda está valendo essa classificação para vestibular, beleza? Então, falando um pouquinho sobre os protistas, né, a maioria são seres unicelulares, mas tem espécies que formam colônias, que são pluricelulares, beleza? Alguns protistas são autotróficos, como eu já mencionei para vocês. Em algumas espécies observa-se reprodução assexuada, né, e também reprodução assexuada. A grande maioria dos protistas vivem em ambientes aquáticos, né? Porém, tem alguns representantes, né, que vivem dentro de outros organismos, como protozoários que causam doenças, como por exemplo o protozoário da malária, o protozoário que causa a doença de Chagas, que é o Trypanosoma cruzi, beleza? Então, isso é coisas importantes que vocês têm que ter conhecimento. Bom, falando um pouquinho dos protozoários, né? São seres unicelulares, na maioria das vezes, flagelados, apresentam-se aí como causadores de diversas doenças, beleza? E os protozoários, eles têm várias características, tá? Os protozoários podem ser esporozoários, né, como classificação principalmente pela forma de locomoção, beleza? Então, os esporozoários não apresentam estrutura locomotora e a gente tem como espécie, né, de esporozoário principalmente o protozoário plasmódio, né, e o Toxoplasma gondii. O Toxoplasma gondii é o causador da toxoplasmose e o plasmódio é o causador da malária. Os protozoários com pseudópodos, né, que são aquelas perninhas, né, que eles invaginam e conseguem caminhar pelo meio, né, que são prolongamentos citoplasmáticos. A gente pode dar como exemplo as amebas, ou seja, que apresentam esses pseudópodos, esses pezinhos, né, para poderem se locomover. Os protozoários ciliados, né, que se locomovem, né, por meio dos cílios, né, que tem vários cílios em volta deles, como o paramécio, que é um tipo de protozoário aquático muito importante, e protozoários flagelados, que apresentam flagelos para se locomover, como o flagelo do espermatozoide. Específico, a gente tem como exemplo o Trypanosoma cruzi, que é um tipo de protozoário flagelado e causa a doença de Chagas, beleza? Bom, aqui a gente tem o ciclo da malária, né, que é um tipo de doença causada por protozoário Plasmodium. A gente vai falar um pouco sobre a malária na aula de doenças, que eu vou falar especificamente sobre cada doença causada por micro-organismo, beleza? E os protozoários, de maneira geral, gente, eles apresentam uma organização muito parecida, né, com outros tipos de seres vivos que a gente apresentou, né, vão ser seres eucariotos, né, vão apresentar um núcleo, vão ter mitocôndria, membrana celular sem parede, vai ter cílios, né, em voltas, podem ter flagelos, como eu já falei para vocês, e eles possuem uma estrutura, alguns protozoários apresentam uma estrutura chamada vacúolo contrátil, que é uma estrutura diferenciada que eu quero trazer para vocês. O que é o vacúolo contrátil? O vacúolo contrátil é um tipo de vacúolo, né, que acumula água, que ele tem a função de excretar o excesso de água que entra para dentro do protozoário. Como a maioria dos protozoários vivem em água doce, né, alguns protozoários estão em água doce, eles vão ter a capacidade de reter água por osmose, porque eles estão muito mais concentrados, né, de substâncias em relação ao meio, beleza? E aí eles jogam água para dentro deles. E aí, para eles não estourarem, né, para esse protozoário não estourar e não perder a sua vida, né, não morrer, né, aí existe o vacúolo contrátil, que vai atuar como bomba, né, jogando o excesso de água para fora, beleza? Então, é assim que o vacúolo contrátil vai atuar, tudo bem?
Agora falando sobre o segundo classe de seres vivos presentes aí no reino protista, são as algas. As algas, né, vão se destacar principalmente pela sua capacidade de fazer a nutrição autotrófica, ou seja, elas conseguem fazer fotossíntese. As algas conseguem, são divididas também em unicelulares e pluricelulares, né? São encontradas tanto em água doce como em água salgada, né, desempenhando aí um papel ecológico muito importante, principalmente na base da cadeia alimentar, como produtores. Então, quando a gente falar de ecologia, vocês vão saber um pouquinho mais o papel das algas aí na dinâmica, né, do meio ambiente como produtores, tá, na cadeia alimentar. As algas microscópicas, né, vão compor o chamado fitoplâncton, né, principalmente a importância do fitoplâncton, né, que presente nas águas doces e salgadas, vão ser importantes para a produção de oxigênio dentro do meio aquático, né, e também muitas algas vão ter importância não só ecológica, né, principalmente na cadeia alimentar, como fitoplâncton, mas também na fabricação de diversos itens da indústria, como por exemplo, a pasta de dente, né, é um exemplo de produção por meio de algas, a composição da gastronomia, produtos de beleza, são de composição e produção por meio de algas, beleza? É muito importante também destacar, né, que esses organismos, né, por ser pluricelulares, alguns serem pluricelulares, eles não apresentam diferenciação tecidual, ou seja, são seres mais primitivos, diferente das plantas, né, que apresentam diferenciação tecidual, como por exemplo, apresentam folhas, caule, flores, frutos, principalmente as angiospermas, como a gente já falou nas aulas passadas. Então há uma diferenciação tecidual, diferente das algas, que é o mesmo tecido, o mesmo número de células totalmente idênticas, beleza? Agora falando um pouquinho de cada tipo, cada grupo das algas. A gente vai se deparar, né, com diversos grupos, principalmente as diatomáceas, que são aí algas unicelulares, principalmente que colonizam os oceanos, né? Elas também podem estar presentes em alga doce, e a principal característica desses organismos, né, é que apresentam uma parede celular que consiste em duas válvulas, né? E tem uma chamada placa de Petri. Isso aqui vocês não precisam saber, tá, gente? É a característica estrutural de cada um. Mas o que é importante saber de cada grupo é que as diatomáceas estão em grande quantidade aí nos oceanos e na água doce, tudo bem? As euglenoides são algas flageladas que habitam principalmente a água doce, tá? E são, obviamente, na maioria unicelulares, beleza? Apresentam aí a capacidade, né, de fazer fotossíntese e também a nutrição heterotófica, né, quando não tem esse fator, não tem luz, né, presente, ela consegue fazer também. Esse tipo de nutrição em que um ser vivo consegue fazer tanto a fotossíntese, né, produzir o próprio alimento, ser autotrófico, e também se alimentar do meio heterotrófico, a gente chama de nutrição mixotrófica, beleza? Quando ele consegue ter a capacidade de fazer os dois. Isso é importante vocês anotarem, beleza? Então as euglenoides têm essa capacidade mixotrófica, são na maioria flageladas e de água doce, beleza? Aqui vocês conseguem observar, elas parecem até um protozoário, mas são algas, beleza? Bom, algas douradas, elas são algas com grande quantidade de pigmento carotenoide, tá? Isso aí vocês não precisam decorar muito sobre isso, tá? A maioria das algas são unicelulares e são coloniais. O que é ser colonial? Formam comunidades de algas, beleza? E estão presentes principalmente em água doce. Já as algas pardas, muitos de vocês já devem ter visto, né, nas praias, grande quantidade de algas pardas. Elas são, em sua maioria, pluricelulares, sem divisão tecidual, tá? Com grande corpo vegetativo, né? Principalmente simples, tá?
tem essa composição, né, de ser a coloração parda, principalmente, né, da presença de carotenoides, né, apresentam um tamanho variado, mas geralmente são tamanhos pequenos, né, não conseguem chegar a grandes tamanhos por conta dessa não ter diferenciação tecidual, e possuem importância econômica, principalmente por causa da alimentação. O tamanho dessas algas, né, por mais que a maioria seja de pequeno tamanho, muitas podem chegar a tamanhos grandes, né, com mais de 30 metros de comprimento, dependendo do tipo de ambiente, tá? Mas de via de regra, elas vão ter um tamanho menor, principalmente por essa pouca capacidade de diferenciação tecidual. Algas vermelhas são outro tipo, né, de grupo de algas que são predominantemente marinhas, poucos representantes unicelulares, na sua maioria são pluricelulares. Elas têm pigmentos específicos que vão dar essa coloração, né, avermelhada, e ela também tem uma grande importância aí na manutenção do ecossistema marinho, tá? Por último, a gente vai falar das dinoflageladas ou pirrofíceas, né, que são também algas que também têm uma coloração mais avermelhada, né, que são unicelulares biflageladas com 2 flagelos, né, e são imóveis, né, tem essa capacidade mais imobilizada, e também elas podem ser observadas em grande quantidade, formando aí colônias, tá? Qual a importância dessas dinoflageladas? Principalmente por causa de um fenômeno chamado maré vermelha. Em alguns vestibulares vocês já devem ter se deparado com questões abordando a maré vermelha. E a maré vermelha, ela acontece principalmente pela grande quantidade de dinoflageladas que se proliferam com grande velocidade. E aí podem desencadear a maré vermelha, que é um fenômeno biológico ecológico que pode ser prejudicial, principalmente se a maré vermelha, né, tiver a capacidade de se proliferar bastante, que aí impede a luz de entrar no ambiente aquático, e aí outros seres vivos e outras algas não vão ter contato com a luz, beleza? E além disso, essas algas em grandes quantidades, formando a maré vermelha, elas podem liberar toxinas, né, que são prejudiciais à vida marinha. Então o fenômeno da maré vermelha, ela não pode ser, tem que ser controlado, e muitas vezes essas algas conseguem se proliferar com grande quantidade, principalmente por causa de grande quantidade de material orgânico presente, beleza? Bom, gente, esse é o último slide. É isso que eu queria falar para vocês de fungos e protistas. Não são 2 reinos que caem com frequência nos vestibulares, mas são assuntos do ensino médio em que eu tenho que abordar com vocês também, beleza? Nas próximas aulas vamos falar um pouquinho mais dos reinos dos animais e dos vírus, beleza? Que não são considerados pela maioria da comunidade científica como seres vivos, mas a gente vai abordar por último com vocês os vírus, falando um pouquinho sobre esse tipo de classe, beleza?